Olá pessoal, estamos aqui de novo com mais um quadro do Bellicast, que é o nosso podcast aqui da Belli Studio. Eu sou Rubens Belli, fundador da empresa, e a gente sempre traz aqui pessoas que têm alguma sinergia, né, tem alguma relação com coisas relevantes, coisas relacionadas à arte e animação, né? E hoje é um dia muito especial, porque eu estou aqui com a Rosane, que é a minha professora, foi a minha professora, né? Ela é a minha mestra contínua, né? Minha eterna mestra, mas foi a minha professora de ginásio, como a gente falava lá antigamente, na época que eu estudava nos anos 80, e hoje seria o ensino fundamental, acredito eu, né? Sim. O equivalente ao ensino fundamental. E ela me deu vários empurrões, assim, foi uma pessoa muito importante na minha história, na minha vida. E a gente vai conhecer aqui um pouquinho mais da vida dela. É uma homenagem que a gente está fazendo aqui hoje para a professora. Quase que eu esqueço. A galera sempre me pede aqui para vocês curtirem, compartilharem nossos vídeos aí, porque isso ajuda o canal do estúdio. E colocar essas histórias à disposição para outras pessoas, amigos, etc. Então, o que a gente fala aqui no estúdio sempre é que a menor distância entre duas pessoas é uma história. Então, essa é a questão que a gente gostaria de trazer agora, Rosane. Qual que é conhecer um pouquinho mais todo mundo, assim, um pouquinho mais da tua história, né? E a partir daí, como é que isso se desenrolou até chegar nessa coisa da educação? Vamos lá. Eu estou muito feliz em estar aqui presente, tá? Estou muito, muito, muito feliz. É uma honra saber que os nossos caminhos sempre se reencontram. Tá? Começou lá atrás, mais precisamente em 86, 87, dando aula para este moço no sexta série e sétima série. Era a época das séries ainda, né? Sexta e sétima série. E tu sais da faculdade assim, novinha, cheia de planos, cheia de ideias. Aí tu entras na sala de aula e tu te deparas com um menino que tem todo o potencial do mundo. O que fazer? Eu não sabia lidar com aquela situação direito, porque era demais para mim. Eu não estava preparada para tanto. Falei, bom, vamos lá. O talento está aí. Vamos dar ideias para ele, né? E assim, qualquer ideia, ela tinha um resultado. E teve um episódio muito, muito claro para mim. Foi um concurso de desenho por o mês do meio ambiente. Não era de cartazes? De cartazes. Que era a Exposição Científica e Cultural de Blumenau, acho, né? Feira Científica e Cultural. E aí ele fez aquele trabalho rico em detalhes, né? Aí eu pensei, será que as pessoas vão acreditar que foi um menino de 11 anos que fez? 11, 12 anos? Ou eles vão dizer, não, um adulto fez e colocou o nome dele. Aí eu sei que vamos mandar o desenho, o cartaz, né? E sei lá o que vai dar, se vão acreditar que existe alguém com esse potencial todo. E eles acreditaram. E eles acreditaram e tu ganhasse aquele concurso. Lembro, E eu sei que foi uma alegria muito grande, porque eu pensei assim, caramba, ele mereceu, ele estava no caminho certo, eles tinham que acreditar e mais ainda ele. Tá? Tu tinhas que acreditar no teu potencial. Essa era a minha maior preocupação, de fazer acreditar no potencial que tu tinhas, independente da escola ser pequena, de um monte de coisas que dizem, que puxam a gente para trás sempre, né? Mas eu, como professor, eu tinha que te fazer acreditar. Né? E eu fico muito feliz que tu acreditasse. Assim, pra galera que não sabe aí, que tá chegando e vendo a gente agora, essa escola onde eu conheci a professora Rosane é uma escola municipal, é uma escola do município aqui de Blumenau, que é uma cidade, né, de médio para pequeno porte, né, principalmente nos anos 90. E assim, é uma escola municipal que já era numa rua, né, numa área da cidade, mas não era tão abastada, era uma rua mais humilde, né? Então era um local assim onde as expectativas de, sei lá, uma professora que vai para aquele lugar não são tão altas, de encontrar pessoas, né, que tenham mais capacidade, porque normalmente as famílias são humildes e têm dificuldades, né? Seria uma agulha do palheiro. Aham. Né, porque tem as escolas grandes, essa era uma escola pequena, mas central. Né? E haviam outras escolas grandes e assim, seria uma competição tão acirrada, né? E ela não se tornou uma competição.
Porque assim, ó, a capacidade foi mostrada e a partir dali vieram outras coisas, foram surgindo também, né? E a escola também começou a acreditar e a incentivar mais ainda do que já fazia, né? Então, foi muito bom ver aquele resultado e ele veio na hora certa, tanto para ele quanto para mim. Porque daí eu vi que eu era capaz de motivar alguém, que eu estava na profissão, na profissão certa, que eu ia conseguir fazer com que alguém acreditasse que ela era capaz. Porque às vezes tu falas e a família também não dá o apoio, né? E eu sabia que ele tinha esse apoio da família, que ele tinha dentro de casa, então eu era só mais alguém para fazer acreditar naquela história. Já que a gente entrou aqui no tema das ajudas extraescolares, extracurriculares, né? Eu lembro de um curso ótimo, assim, até mais de um, com o Rubens Westren, né? Rubens Westren, ele é um artista plástico que estudou na Alemanha, que estava em Blumenau na época. E eu acho que tu tinhas conversado com ele para me aceitar na turma dele, né? Não tinhas? Tem tantas histórias e tanto tempo que de tudo eu não lembro. Mas eu sei que eu tentei entrar em contato com pessoas que de repente poderiam te encaminhar já, né? Para um patamar mais elevado, assim, não ficar ali preso em algo simples se já poderias investir. Né? Eu lembro, eu lembro que acho que você fez um esforço lá para eu entrar. Foi um curso muito bom, na verdade. Ele é um artista bem diferenciado, porque ele trabalhava com muita abstração, então foi bem interessante para sair daquela coisa da arte tradicional, para mim, né? E outra coisa foi um curso com a Elke Ehring também, muito bom, de desenho com o lado esquerdo do cérebro. E foi muito bom esse curso com ela, porque também tem várias técnicas de você soltar a imaginação, soltar o traço, né? E não ficar tão apegado àquele criticismo que a gente normalmente tem quando a gente faz algum trabalho de arte. Então, às vezes, as pessoas que desenham e apagam o desenho e apagam o desenho e apagam é porque elas têm uma crítica muito forte em cima do que ela está fazendo, né? E esse curso, ele ensina a gente a ser mais light e aceitar, mas entrar no fluxo daquilo que a gente está produzindo, né? Foi muito legal isso aí também. E hoje em dia fica mais claro e é mais fácil tu conseguires um espaço, mas naquela época, meu Deus, era muito difícil. Exato. Né? Hoje em dia as coisas estão mais abertas, né? Mais informação, tu sabes tudo que está acontecendo. Até pela né? internet. Tudo, é um mundo de informações. Né? Até demais, a gente não consegue acompanhar. Exato. Mas assim, ó, tô curioso da tua infância, tá? Como é que foi? Tua filha única? Teus pais já esperaram? Tipo, isso foi uma vocação que já tinha desde pequena, a educação? Ou foi algo que aconteceu sem esperar? Como é que foi? Eu sou temporona. Meus irmãos já tinham 15, 14, 10 anos quando eu apareci. Um raspa-tacho ali no meio, né? Então, para alguns eu era mimada, para outros era na rédea curta, mas por ser temporona, eu fui uma filha única. Não deixa de ser, né? A minha mãe pintava. Minha mãe pintava óleo, minha mãe pintava tecido, depois porcelana nos últimos anos. Quando ela era jovem, ela estudava no Sagrada Família, nas Schwester, que se chamavam. Então, lá ela tinha aulas de pintura mesmo, né? E era aquela coisa acadêmica, bonitinha. Então, eu cresci vendo ela pintar. Tá? Sempre teve isso na minha casa. A tinta, a pintura. Eles gostavam de ouvir música. Então, assim, as cenas que eu lembro aos domingos, a porta da varanda está aberta, o pai e a mãe sentados na varanda da casa e o toca-disco tocando ou uma música alemã ou uma música de piano. Mas, assim, ó, isso fez parte, isso está na minha memória afetiva muito forte, né? Eles também me levaram para ver uma vez uma apresentação de balé. Nossa, aquilo foi muito chique. Balé no Carlos Gomes, eu não sabia nem como sentar, como olhar. 9, 10 anos, né? Então aquilo, uau, era muito, era muito diferente do que as minhas amiguinhas faziam, né? E em contrapartida era desenhar, pintar não, porque quem pintava era minha mãe. Então eu não me achava capaz, porque para mim o que ela fazia era bonito. Agora o lápis, o nanquim, o carvão, o preto e branco, o desenho, aí tudo bem. Fui para a escolinha de artes, que foi ótimo, uma experiência maravilhosa que eu só tenho a agradecer. 5 anos fui aluna da escolinha de artes, então foi muito bom, porque daí eu tinha o contato com a arte e com crianças.
né? E era aquele estímulo todo. A escolinha de artes, há 30 e tantos anos atrás, ela era na catedral, onde hoje em dia eles fazem as festas, ali tinha uma salinha. Depois na catedral, na São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo, Isso. né? Tá. Tinha uma salinha lá funcionava a escolinha de artes. Depois foi um tempo numa sala do Sagrada Família. E na parte final, eu acho que já era na prefeitura. Já era na prefeitura antiga. Só que eu já estava grande. Eu estava muito grande. Eu também começaram a vir outros afins, né? Então o desenho foi começar a ser visto de outra forma. Né? Mas sempre desenhando, rabiscando. Sempre gostei de fazer isso, nunca pintar. Porque pintar era a praia da mãe, então eu não queria competir com ela. Então não tinha jeito. Aí fui fazer faculdade de educação artística, adorei, eram 2 anos naquela época. Entrei com 16 para 17, saí com 19 formada, achando que eu ia mudar o mundo. Ah, eram só 2 anos, então? Era licenciatura curta. Né? Então, tu achas que em 2 anos tu vais aprender música, teatro e artes plásticas, não era visuais, era artes plásticas. Tu aprendias um pouco de cada e, ao mesmo tempo, aí te largavam numa sala de aula e como é que eu faço, por onde eu começo, e tu queres fazer tudo, e eu era de abraçar meio mundo, e em meio ano dando aula eu já estava com um nódulo na corda vocal. Claro que a pessoa não sabia se controlar na sala de aula, ela queria fazer tudo, né, dentro da sala e fora, então tive que reaprender a falar, tal, e consegui, mas é da personalidade, não adianta, né? Se eu me preocupasse só com a minha parte, mas não, eu tinha que dar aula, mas eu queria fazer curso de canto à noite, aí tinha um curso de batik também é interessante. O que é batik? Era um trabalho com cera, tecido e cera, né? Nada para sala de aula. Sim. Né? Mas roda, assim. era moda naquela época, um curso de saber fazer um curso de batik. Mas os cursos de teatro com a Olga Reverbel, que teve aqui em Blumenau, nossa, aí começou a explosão do festival de teatro. Tá? Isso foi, era o máximo, simplesmente. Só que era impossível, era inviável tu levares um aluno, porque naquela época os horários ultrapassavam. O que era para começar meio-dia, às vezes começava 2 horas. Aí tu vais com uma turma de alunos, tu tens que levar para casa, para a escola novamente, então não se encaixavam, né? Mas assim, o festival de teatro no começo foi muito importante, porque eu sei que eu assistia e eu trazia muitas coisas para a sala de aula. E desses festivais teve uma peça que eu assisti um dia, onde eles queriam mostrar que eles estavam navegando em alto mar. Eles trouxeram carrinhos de mercado. Botaram os barquinhos de mercado e eram daí era a frota de Cabral chegando nos barquinhos de mercado. Era óbvio que eu fiz uma peça de teatro na escola, que eu botei um carrinho de mercado para mostrar que eram também os navegadores chegando, né? Então, assim, tu adaptavas para a tua realidade. Né? E conforme as escolas foram dando espaço, porque eu fiquei só 2 anos na Licitile, né? Então tu vais botando as tuas ideias e aí a escola compra as tuas ideias, né? Porque ela acaba vendo o resultado com os teus alunos. Daí, né? Então daí tu tens teus alunos interessados em querer produzir tanto para teatro quanto para música, quanto para a parte de música era mais complicada daí, né? Que dominar um instrumento não é bem assim. Então a gente sempre puxava mais, eu no meu caso puxava mais para a parte de visuais, né? E para a parte do teatro. As duas a gente caminhava bem. Na hora da música a gente chamava o professor da banda quando tinha ou algum aluno que soubesse tocar um instrumento, que daí ajudava, aprendia-se com ele na sala também, né? Mas era divertido, era diversificado e a gente se empolgava, queria dar jeito de fazer, de apresentar todas essas propostas para os teus alunos. Né? Porque podia ter alguém lá que tivesse interesse. Eu vi que deu certo. Eu vi que eu conseguia achar alguém e fazer essa pessoa acreditar. E eu queria que outros alunos acreditassem no potencial. E às vezes é muito frustrante, porque tu fazes todo um papel, tu tens a escola que vai contigo atrás, que mostra, mas falta o outro lado em casa. Ou porque não é rentável, ou porque não quero que desenhe. Tinha muito preconceito com A arte, questão né? muito Até preconceito. hoje, acho que algumas pessoas têm. E era muito forte, né? Porque a principal questão não era rentável, então eu não quero que faça. Né? Tem que terminar o ensino médio, fundamental, termina o médio vai para a faculdade, mas naquelas profissões já certinhas. A arte sempre muito marginalizada. Né? Essa é a palavra mesmo, né? Marginalizada. Mas a escola está aí para mudar tudo, né? E ela consegue mudar, consegue fazer os alunos verem outros
outros pontos de vista e principalmente a família. Eu acho que nem sei se é a escola, mas professores apaixonados, assim, que conseguem mudar tudo. Também. Eu acho, tá? Porque eu já ouvi muitas histórias, assim, de que às vezes até os professores se sentem tolhidos, né? Eles têm uma ânsia de tentar impactar mais os alunos, mas o sistema em si ele não facilita às vezes, né? Então Se tu gostas do que tu fazes, tu vai ser um bom profissional. Eu sempre gostei. Sempre gostei de dar aula. Tô aposentada hoje em dia, né? E me aposentei na hora certa, me aposentei de bem com todo mundo, com meus alunos. Ainda tenho saudades e agora o meu maior prazer é reencontrá-los. É muito bom reencontrar os alunos. Só que no estúdio teve 2 ex-alunos que vieram abraçar, que é a professora Rosane. E o teu ensino fundamental como é que foi? Onde que foi? Foi no E o Pedro médio II. também? Foi no Pedro Não, II. fundamental foi no Pedro II também. E o médio também lá, aí era técnico em redator auxiliar. Mas eu gostava, porque era de escrever. Então, muitas técnicas, muitas dicas eu aprendi naquela época. Né? Também era um curso de 2 anos, porque o primeiro ano era do ensino médio, era básico, igual para todo mundo, e daí vinham os próximos 2 anos. Magistério, nem pensava em magistério. Disse, não, eu não quero dar aula. Né? Imagina dar aula. Não, porque era focado em crianças pequenas. Daí, na primeiro até 4º ano. Né? Era técnico e redator auxiliar, magistério e análises químicas. Muito menos onde tivesse cálculo. Nem pensar nada que chegasse perto de química. Não, nem pensar. Eu sou das artes. Das humanas. Das humanas, exatamente. Né? E daí terminei, e naquele ano a gente terminou o ensino e já fazia faculdade, já fazia o vestibular para a faculdade. E foi de educação artística o meu vestibular. Mas ao mesmo tempo, telefonaram, porque era telefone naquela época, que tinha uma rádio em Blumenau que estava contratando profissionais para trabalhar. Eu não sei por que eu fui fazer um teste numa rádio. Tá, eu me lembrei disso esses dias. O que eu fui... tinha que escrever um texto, não era nada de digitar. Quando o máximo era na máquina de datilografia. Tinha que escrever um texto, aí se eles aprovassem, eles chamariam para fazer um teste. Nunca me chamaram para o teste. Né? Aí a Sulfabril, tá, não sei se podia falar, enfim, né? Estava contratando desenhistas. Eu fui fazer um teste. Mas eu não sou desenhista. Tá? Eu já sabia eu sempre soube, eu não sou desenhista. Eu adoro o desenho, mas eu sou professora. Então, é uma coisa totalmente diferente. Tá? Ser artista plástica, para mim, era uma situação, e ser professora era outra. Tá? E o que eu queria, e daí depois voltei para fazer a licenciatura plena, foram mais 2 anos, aí era bem voltado para a sala de aula. Né? Aí era voltado para a sala de aula, então nós éramos um grupo de 8 professoras que já éramos formadas, e 8 que estavam na faculdade. Então surgiu um grupo de 16, que no começo não se deu muito bem, mas depois a gente acabou ensinando as mais novas, né, porque elas não sabiam nada da experiência, e teve estágio, teve tudo, né? E passou-se pela licenciatura plena. Aí mais tarde veio a primeira pós em artes, surgiu em Blumenau. Falei, opa, não posso deixar passar, é a primeira turma, vou me inscrever. Certo, com um neném de 11 meses, trabalhando 40 horas, como todo mundo fazia, né? Todo mundo sobrevive a isso, mas vamos lá. Aí num sábado à tarde, porque não tinha aos sábados creche, então um período, a maioria éramos um grupo de 40, vinha gente de Caçador, de Joaçaba, porque foi a primeira pós em artes no estado, né? Então era uma turma bem heterogênea. E veio... Não, de manhã o pessoal conseguia enjambrar alguém da família. Naquela aula, no sábado à tarde, tinham 8 nenéns, 6 nenéns na sala de aula. Eles levavam os nenéns para passar de deixar, porque a maioria era professora, mãe, e tinha neném mamando, e aquilo, o professor deu 1h30, 2 horas aula, e disse, é um grupo diferenciado esse. Com certeza, e foi todo mundo para casa. E nessa sala de aula eu vi o teu nome. Tinha uma lista dos alunos de
publicidade, que também Sim. estavam fazendo a pós, e eu nem falei isso para ti, eu achei teu nome lá na lista, eu falei, meu aluno aqui, ó. Ele ocupa numa semana, eu ocupo na outra sala. Ah, é que eu fiz pós em, só que era marketing na época, o, Sim, ali na é, Vila Nova, lá no isso, Morro. aham, Lá eu nem comentei, mas eu é, achei teu nome na lista de chamada. ah, Já o aham, universo conspirando. é, Sempre o universo é conspirando a mesmo. favor. E assim, a escola teve alguma influência também nessa tua escolha pela vida acadêmica ou foi mais uma coisa que da família que te influenciou, assim? O gostar de arte veio de casa, Uhum, né? E depois que eu comecei a dar aula, né, eu comecei a me apaixonar. Eu uhum, tinha uma coisa muito clara. Se tu queres dar aula, seja uma boa profissional. Senão vai uhum, fazer outra coisa. Tá? Não, ninguém precisa de maus médicos, maus advogados e muito menos maus professores. uhum, Né? Até porque faz mal. Se tu tá numa profissão que tu não gosta, muda. Muda, uhum, mas não estraga o teu ambiente, não estraga a tua sala de aula. Aluno é daquele jeito. uhum, Não tem uma sala de aula igual, não tem um aluno igual ao outro. uhum, Né? Então, o que tu programas para uma turma, para por exemplo, um sétimo ano, depois tu vai ter outro sétimo ano, mas não são os mesmos alunos. Então, uhum, tu vai ter que ter uma outra maneira, uma outra didática, uma outra maneira de chegar, porque a própria receptividade pode ser outra, melhor ou pior. Nem uhum, sempre os alunos estão bem, nem sempre tu estás bem. Então, saber também te blindar, porque o uhum, aluno não tem que ouvir, não tem que levar, não tem que aguentar mau humor de professor, uhum, né? Então, assim, ó, e eles estão te esperando, tá? Eu sempre tive, posso dizer que eu sempre tive um relacionamento muito bom com meus alunos. uhum, Tem episódios, claro, que não são legais. Tá? Situações que surgem na sala de aula que tu não uhum, esperas, que tu tens que resolver, né? Tu não vais num embate com um aluno. Tu és o adulto, então tu uhum, tens que saber achar a solução. Né? sim, Até porque tu tens a experiência que eles não têm. Então, às uhum, vezes, não é bater de frente, é desviar, é chamar para o canto. Quantas vezes um aluno teu só quer um carinho? Só uhum, quer, assim, uma mão no ombro, uhum, né? O que está vendo? O que está acontecendo? Né? E ele não quer falar, chama para fora da sala de aula. Né? Sempre tive sorte nos últimos anos não, nos últimos 22 anos praticamente. Tá? as últimas décadas. Eu tive uma sala ambiente. É. Né? Então, tu teres uma sala ambiente O que é uma sala ambiente? é uma sala onde só eu ocupo. Uma Ah, sala de artes. ah, tá aqui, que Uma a sala turma é de que vem artes. pra A sala, turma não é vinha para você que mim. vai pra sala Não. da turma. Ah, Então, isso tá. era um Legal, privilégio. legal. Uhum, Tá? E nessa escola, no caso, no Machado de Assis, a gente tinha 3 salas de aula. uhum, 3 salas de artes. Isso era muita coisa. Quer dizer, os professores de arte conseguiram um espaço muito grande dentro daquela escola. uhum, Tá? Não, tem escolas que não tem nem sala de aula sobrando. Quanto mais salas de artes. uhum, Né? Havia umas salas de idiomas, de alemão, tudo, né, de inglês, mas assim, ó, 3 salas de artes, quem precisa de artes? Para que artes? uhum, Né? E a gente tinha um espaço que era grande e era respeitado. uhum, E esses alunos vinham para ti. Então, dentro daquela sala tinha um armário cheio de livros, tinha revistas, tinha jornais, tinha outros materiais. A gente ia para a biblioteca, a gente fazia atividade na informática, saía para a exposição. Era uhum, uma época que se saía com os alunos para a exposição. Perto do Machado de Assis tinha a Fundação Alice Seiler, de frente uhum, à Autona. Tá? E lá tinha exposições, eu ia a pé com eles. Eram aulas geminadas, o guarda ia junto, que tinha o guardinha de segurança uhum, normal, não como hoje em dia, né? Ele acompanhava, eu ia na frente e ele ficava atrás. Ficávamos lá, explicavam a exposição, os quadros, os traços, eram esculturas, tudo, e eu voltava com eles. Né? Porque daí eu procurei fazer com que eles chegassem na arte. uhum, Não existia, sabe? Não precisa ter a diferença. Tu uhum, podes ir no museu, tu podes pesquisar, tu podes fazer arte. Né? uhum, Então, tudo tem o seu espaço. Né? E uma vez que a gente levou eles para a exposição, nossa, isso fez uma diferença muito grande. Porque os anos seguintes esperavam. A gente também vai quando for aluno da senhora? uhum, Vai. Então, assim, práticas que eram minhas, né, de uhum, levar para a exposição, levava no MAB. Aí era mais corrido, porque pegava todo o trânsito, saía da rua São Paulo, pegava todo o trânsito na 7 e depois na Beira Rio e volta, que os alunos têm que chegar até 11h30 na escola, tem que estar na escola até às 5, porque envolvia Topic, envolvia ônibus, envolvia ir para casa, né? E a própria organização. Né? Levamos na casa do Pita Camargo para uhum, conhecer o trabalho de escultura do César Otacílio.
tá? E no final do ano, dos 7º anos, naquela época não tinha os 8º, nos 7º anos, como eu tinha normalmente 5 ou 6 sétimos, eu levava as séries, 5 ou 6 sétimas séries, tá? Eu escolhia 8 ou 9 de cada sala. Aí eu escolhia. Não por saber desenhar, mas de alguma forma o aluno que gostou, o aluno que se destacou, o aluno que queria aprender sobre arte. Tá? Então nós levávamos, a gente alugava um ônibus e levava esses alunos para Brusque, onde tinha o simpósio de esculturas. Lá tinha Juarez Machado, esculturas sendo feitas do Juarez Machado, de vários artistas, porque era um simpósio internacional. Então esses alunos iam comigo para Brusque e a gente ficava aquela manhã inteira passando no meio das esculturas, vendo alguns desses escultores trabalhar, vendo as obras prontas dos anos anteriores. Então assim, tiveram trabalhos muito legais, né? Por isso assim, eu falo com saudades da sala de aula, porque ela foi muito bem aproveitada. Essa questão da arte, né, que no Brasil é tão pouco valorizada, como você falou ali, marginalizada até às vezes. A gente vê livros, eu li um livro muito bom para se ler, é o Criatividade S.A., que é do Ed Catmull, é um dos fundadores da Pixar Animation lá nos Estados Unidos. E ali ele conta a história toda dele, né, de como que a Pixar se tornou a Pixar. E tem um capítulo dedicado só a como a arte, tem um trabalho da Pixar em cima de uma escola que foca na arte como fundamento, né, e nos trabalhos de arte como fundamento para o desenvolvimento das crianças, assim, em todas as áreas, mesmo nas ciências exatas, né, e funciona muito bem, assim. Tipo, a música com a matemática tem tudo a ver, sabe? Então, realmente, é algo que o Brasil deixa muito subaproveitado, isso. A gente trabalhava muito com projetos na escola, projetos interdisciplinares. Fazia alguma coisa relacionada à história, como é que a arte entra? Ciências, né? O professor de ciências, né? Ele fazia um trabalho e ele fazia o livro dele. Todo ano ele tinha, naquela época, o livro de ciências do 5º ano, da 5ª série, da 6ª série. Né? Então, a parte de desenho, a parte de pesquisa, eu ia junto com ele para o Spitzkopf. A gente foi. Então, assim, trabalhos que o aluno começa a ver a arte de outra maneira. Ela não está mais só naquelas 2 aulas que ele tem no currículo. Ela está na aula de ciências, ela está na aula de matemática, ela está num projeto de geografia. Né? Então, porque vai de ti também mostrar e procurar o teu espaço dentro da escola. Né? E uma vez que tu tens o teu espaço garantido, os alunos enxergam. Tá? Eles enxergam, eles têm plena noção de que não é só fazer. Tá? Só entregar. Não é só entregar. Né? E dentro dos limites de cada um. Né? Então, todo começo de ano eu falava para eles os critérios que eu tinha para avaliar. Quer dizer que eu não sei desenhar? Não precisa saber desenhar. Mas tem coisas simples que têm que ser feitas, né? Se o trabalho tem que ser entregue, então tu tens que ser pontual. É ali, essa que faz a diferença para a tua nota, porque eles também são movidos à nota. Né? Outro trabalho que eu gostava muito de fazer quando a gente ia para a informática, a gente estudava, por exemplo, Van Gogh. Estudamos Van Gogh, Tarsila do Amaral, né? Estudávamos os pintores em geral. Aí cada turma tinha um pintor, né? E eles no Paint, eles faziam as releituras. Ao invés de fazer desenhando na sala de aula, era no Paint, em dupla, às vezes trio, né? E era aquela coisa, deixava um espaçozinho aberto, a tinta corria por tudo. Então eram 2 horas que eles pensavam no que eles iam, porque era uma releitura. Então eles achavam que acabava aí. Não acabava aí. Na semana seguinte, eles iam me contar a história daquele trabalho. Aí pronto, né? A professora de português entrou um dia, ela viu alunos falando, fazendo redações, tá? Que ela não imaginava. Né? Porque alguns eram no improviso, eles olhavam para a tela deles lá projetada e iam falando, e outros tinham a coisa ali, daí tem aqueles que faziam ainda um diálogo, uma encenação. Então tem tantas maneiras de a gente conseguir fazer um trabalho bom com o teu aluno que não precisa ser o tradicional. Na época que eu dei aula para ti, a gente não tinha nada disso. Não tinha esses recursos todos. Então, a gente tinha que criar com vocês, com muitas vezes papel, lápis, caneta, o básico, como era, né? Mas depois entrou a informática, entraram os outros meios de tecnologia. Das outras tecnologias, isso mudou completamente. O fato de sair para as exposições mudou completamente. Né? Porque eles esperavam
Eles sabiam que eles iam para uma exposição, que eles iam ver um trabalho de arte moderna. Né? Uau! Então fazer ele Pois entender... mas numa situação dessa aí, por que eles... Porque tem muita gente que não dá bola à parte moderna ou tem algum, por exemplo, preconceito. Como é que os alunos tinham esse interesse? Tu plantava uma sementinha antes ali na cabecinha deles? Eu deixava bem claro para eles. Que criava um teaser toda arte merece ser respeitada. Toda forma de expressão artística ela tem que ser respeitada. Eu posso não gostar, mas não me dá o direito de chegar no museu e largar uma lata de tinta. Então, a tua opinião eu vou respeitar, eu dizia para eles. Né? Não és obrigado a gostar do que tu estás vendo, mas respeita o espaço, respeita o ambiente, respeita a postura que tu tens que ter ali. Porque uma quadra de basquete é uma postura, num jogo de vôlei é outra postura, numa apresentação de dança e numa exposição também. Tá? Aquilo ali é uma proposta, ela pode não me agradar, tá? Mas não me dá o direito de ir lá e danificar e quebrar. E isso são coisas que a gente está vendo hoje em dia que eu não me conformo. Em grandes museus é lata de tinta voando, é alguém com uma faca, é alguém com uma tesoura estragando. Gente, não está satisfeito, não é agredindo a obra. Não é? Te posiciona de outra maneira. Tá? Isso eu procurava fazer com que os alunos entendessem. Eu posso não gostar, mas eu preciso respeitar. Tá? É o ponto de vista de cada um. Assim como eles também, quando muitas vezes eles vinham assim para mim, eu não gostei da minha nota, professora, por quê? Por causa disso, disso, daquilo. Aí tu vais no contraponto. Porque ela tá abaixo de 7. Aí tu vais no contraponto. Esses dias tem até um amigo da minha filha, né, ele disse, eu adorava a tua mãe, mas um dia ela me deu uma nota baixa que me arrasou. Aí, depois disso, eu acabei encontrando com ele numa padaria. Aí eu disse, te traumatizei, né? Aí ele disse, não. Na hora eu não gostei, mas hoje em dia eu entendo que eu podia ter feito bem melhor. Mas eu não esqueço o episódio. Então a gente sabe que às vezes acerta. Sempre se procura acertar, porque um aluno não é uma pedra, não é um papel, é um ser vivo. E tu sabes que um elogio tu podes fazer a vida dele mudar completamente. Então assim, tem que se elogiar. Tem que se dar o puxão de orelha. Mas assim, o elogio, qual é o ser humano que não gosta de um elogio? Sim, claro. Né? Então, o elogio faz parte, e o aluno, hoje em dia, são tantas fragilidades que eles trazem de casa para a sala de aula, que tu tens que apagar inúmeros incêndios, além de ser professor. Né? Numa sala de 30, tu tens que dar o teu conteúdo, tu tens, se são 2 aulas ou uma, enfim, tu tens aquela programação que tem que ser feita, tem que ser atingida, mas, ao mesmo tempo, às vezes tu tens um que está chorando, tens aquele que brigou com o outro, tem o que chegou atrasado, que estava na coordenação, então tu tens que dar um jeito de resolver de tudo, enxergar tudo que está acontecendo. O celular. Meu Deus, o celular na escola, hoje em dia, não sei, bom, estou aposentada, então não sei mais dizer, não posso afirmar, mas eu peguei a época deles com o celular dentro da sala, tira o celular, bota em cima da mesa, guarda, né? Até que a gente fez um trabalho de fotografia. Aí eu liberei o celular. Porque o Fotoclube de Gaspar, teve um professor que ele fazia parte, ele trouxe as fotos todas e montou no hall de entrada da escola. Aí os alunos foram com o celular e começaram a bater fotos das fotografias, depois criaram as suas e fizemos as releituras. Né? E sempre nas releituras não era só a parte plástica ou visual, eu queria saber a história. Tudo tem uma história atrás. Né? Então, eu sempre quis que eles contassem as histórias do que eles estavam fazendo. Porque, às vezes, eu olho por um viés e, no entanto, a intenção do aluno era totalmente diferente. Então, é muito legal tu saberes o que ele quer contar. E, às vezes, a gente não imagina quanta coisa tem atrás de um desenho de um aluno. Né? Quanta mensagem ele está passando. Né? Então, a gente tem que ser muito atento, hoje em dia, ao aluno. Né? O desenho é uma porta aberta. Né? Quantos não falam, mas desenham à sua maneira. Quanta coisa se descobre através dele. Esse fim de semana passado, eu tive num evento, e aí a gente encontrou alguns amigos, assim, né, que já estão com filhos grandes e tal. E aí teve um caso engraçado que uma das filhas de um amigo nosso estava meio indecisa sobre o que fazer, né? Então ela começou a fazer psicologia, mas aí ela parou. E aí ela resolveu ir para artes, fazer artes e tal, mas aí ela também não gostou e assim, ela falou pra mãe dela assim, não, é porque eu parei, porque
Teve uma aula lá que o pessoal só ficava desenhando, né? E aí, como a turma que estava conversando era muito pessoal de arte, assim, né? Então, todo mundo deu risada, porque aí uma pessoa falou assim, de repente, se ela desenhasse mais, ela ia saber, ela ia entender por que psicologia é importante, né? Porque tem tudo a ver, assim, né? A expressão artística da pessoa tem muito a ver com o que se passa dentro da cabeça da pessoa, né? E aí eu queria entrar numa outra pergunta aqui, que tu tinhas falado ali alguma coisa sobre como as pessoas elas trazem de casa, né, os alunos, tal, muita coisa, né? Nessas minhas andanças aí, desses anos de vida, já fiz cinquentinha, então eu já tenho um dos aprendizados grandes que eu tive foi que a gente precisa desaprender muita coisa e desapegar de muita coisa que a gente achava que era o completamente correto, né, nos anos atrás, né? Então, assim, porque quando a gente desaprende e desapega e fica livre, aberto para novos pensamentos, novas ideias, é onde a gente evolui, né? E aí eu fico imaginando hoje em dia com esse pessoal que tem tanta informação, né, o quanto que eles não vão ter que fazer esse esforço para desaprender tudo que desde pequenininho, né, foi sendo colocado. Porque muito disso é um junk information, né, ou seja, informação de lixo, assim. É como se a gente tivesse que filtrar ou limpar esse volume de informação, né. É constante e tu não consegues acompanhar. Né? Porque, querendo ou não, a gente tem aquele período todo que eu estou com os alunos, vamos dizer, eu estou longe do celular. Tá? Se eu tivesse a sala ambiente ainda, da minha sala até a sala de aula, eles já estão grudados. Tá? Porque às vezes incomoda, mas te ajuda a informação também. Só que eles não sabem priorizar as coisas. O adolescente, o jovem não sabe. Né? E se ele é privado daquele momento, como eu vejo, muitos hoje em dia eu me assusto. Né? Então, a informação está aí, essa tecnologia toda, mas eles também não estão sabendo ter os seus próprios limites. O jovem não tem, ele tem que ter um limite. Alguém tem que impor esse limite, porque senão a coisa fica desenfreada. Tá? Nós tínhamos uma sala no Machado que tinha um aparelho chamado episcópio. Eu adorava aquele aparelho, porque qualquer livro que eu trouxesse, eu colocava, ele projetava a imagem linda na parede. Então eu carregava eles para a sala de vídeo, e quando faleceu o Papa João Paulo II, aquela coisa toda, e Roma e todo, e Vaticano, Capela Sistina. Então a gente eu quis dar um gancho naquilo que estava sendo falado durante dias, viria a ser falado essa escolha do Papa e Capela Sistina, aonde fica e projeta. Então, o contextualizar é muito importante, não deixar a coisa solta. E às vezes eles têm tanta informação, mas eles não sabem linkar uma coisa na outra. Eles ficam perdidos e não aproveitam tudo que eles têm de acessível e de importante na mão deles. Então, sabe, também o professor ficar esperto nessa hora é muito bom. É o Papa que morreu, mas eu estou aprendendo sobre Capela Sistina, aonde os cardeais estão reunidos, toda aquela coisa histórica e cultural. Porque, assim, eu procurei sempre deixar claro para eles, arte é cultura, e cultura não faz mal para ninguém. Não precisa ter dinheiro para ser culto. Tá? Não precisa. Ninguém precisa viajar para a Europa, para o exterior, para ser culto. Mas tu podes ler um jornal, tu podes prestar atenção no noticiário, entender, aprender a analisar, a filtrar, e ir para qualquer idade. Né? Mas assim também volta àquela questão que a gente falou antes, gostar. Tem que gostar do que faz. Se tu gostar, isso não vai te incomodar de falar 6 vezes para 6 sextos anos, 6 sétimos anos, a mesma coisa. Porque cada sala vai vir uma resposta diferente. E o range de... Qual foi o teu range de séries, assim, que tu desses aula? Tipo, qual foi a série mais baixa e a série mais alta? Foi sempre... Eu terminei... Eu peguei tudo, né? Desde os pequenininhos? Do pré também? Do pré ao 9º ano. Eu comecei com 5º anos, que é a quinta séries, né? Sim. 5ª, 6ª e 7ª. Beleza. Aí mudou para anos. Então foi 6º, 7º, 8º ano.
Aí depois, no final, eu disse, me dá o 9º ano. Porque geralmente eu gosto de pegar eles quando eles saem do primário. Que eles largam o 4º, 5º ano, né? Que eles vão daí para o fundamental mesmo. Aí eu gosto de pegar, porque daí eu vou modelando do jeito que eu quero. Então eles eram meus naquelas sextas. 6º ano, 7º ano, 8º ano, estava redondinho como eu queria. Eu já tinha passado por um monte de período de arte que eu tinha falado, tinha levado para a exposição, então eu podia entregar eles para a professora do 9º ano. Aí os últimos anos que eu estava dando aula, eu falei, não, me dá o 9º ano agora, eu quero. Mas é que tem um problema, para fechar a grade, tu vai ter sempre que pegar uma turma de menores. Eu pensei, beleza, né? Vamos pegar um 5º ano. Não, 5º ano não, tem que ser um pouco mais para baixo. Pré, Falei, não, sim. Pré são 5 anos, é isso? 6 anos. 6 anos. É pré-escola, eles estão chegando na escola. Aí eu disse, o que eu vou fazer com pré? Porque eu saía do 9º ano com um linguajar, com uma postura, com um conteúdo, e eu ia pré, vamos embora. Mãozinha, né? Vamos segurar na mão. E aí é tudo diferente. É outra didática, muda completamente. Né? Eu posso falar de artista para eles, mas primeiro eu tenho que me sentir segura. Tá? Uma 5ª série não ia me devorar, um 5º ano não me devora, mas um pré me assustava. Né? Eu dizia, o que eu vou fazer? Os meus alunos de 9º ano, quando eu passava com os pequenos, eles riam de mim. Porque assim, professora, né? Eu falei, faz parte, vamos começar. E esses pequenos foram meus no pré, 1º, 2º, e depois foram meus também no 6º ano. Então eu peguei toda... Aí eu sabia o trabalho que eu tinha feito com eles. Mas assim, é apavorante em primeiro instante. Quando tu estás acostumado com um tipo de aluno, uma faixa etária, e eu sempre gostei dos grandes. A minha praia é os grandes. Porque daí a gente conversa de igual para igual, a gente se faz entender, né? E os pequenos, tu tens outra didática, outra forma de falar. Mas assim, passei do pré ao 9º ano, gabaritei, não escapou ninguém na escola, todos foram meus. Então assim, o fato de conviver, eles já te conhecem. Né? Eles já sabem como eles podem agir, de que maneira a gente consegue resolver conflitos, porque não era uma sala também com os mesmos alunos. Alguns iam embora, alunos novos chegaram. Eu tive a experiência de ter alunos que os pais eram missionários. Eles nunca tinham frequentado uma escola. Então a gente teve que fazer prova com essas crianças. Eles eram alfabetizados, foram ensinados pelos pais, né, para ver em que série eles se enquadrariam. Eu disse, agora como é que eu vou resolver isso, né? Que prova de artes eu vou fazer? Eu não sei o que eles vivenciaram, né? Aí a gente começou a falar sobre experiência. Não vou lembrar o que eu perguntei especificamente para eles, né? Mas assim, o que eles tinham vivenciado. E muito das minhas aulas de artes era em cima das vivências dos alunos. Tá? O que eles tinham em casa que eles podiam, assim, que podiam compartilhar, que a gente podia acrescentar dentro da sala. Né? Então, as contextualizações, as vivências, era muito forte isso na minha... Porque eu acreditava... Mas como é que tu conectavas uma vivência particular de um aluno com a matéria que Porque eles normalmente contavam... Eu pedia sempre para me falar sobre o trabalho. Porque uma coisa está aqui. Eu olho, eu vou avaliar o quê? O estético. Tá? Mas às vezes o estético não está bom. Mas qual foi a história para chegar até ali? Então, assim, eu queria saber essa história. Tanto das pinturas, das esculturas, dos teatros, eu queria saber a história que levou a chegar, que fez chegar até esse ponto. Tá? Quando eu tive uma aluna síndrome de Down, tá? Ela lia, ela interpretava, gente, ela era uma atriz dentro da sala de aula. Disse, olha, cadê o limite? Estou aprendendo mais uma coisa. Então, eu aprendi demais com os alunos. Tá? A gente teve os alunos, a parte da inclusão, tive um aluno surdo, né? Um desenhista de primeira. Tá? Aí ele tinha intérprete, tá? Porque eu não... Sempre, todas as aulas, ele tinha intérprete acompanhando, né? E ela fazia tradução em libras, tudo, né? E ele, como ele gostava de desenho, e ele era muito bom, e também cada professor, ele tinha um sinal característico daí, né? E no meu caso era isso aqui, porque eram sempre brincos de argola, né? Era o R de Rosane, o movimento que ele fazia, e o brinco de argola. E eu procurava sempre, quando eu teria aula com ele, ir de brinco de argolas. Porque eu sabia que era uma referência para ele. E um dia eu não fui de brinco de argola.
Aquele menino quase teve um surto na sala de aula. Ele brigava, ele fazia que não, e ele explicava para a papi dele, professor de apoio. Ele apontava para mim, e não, e não, e não. E ela ria muito. Ela só dizia, pelo amor de Deus, não deixa mais de vir de brincos, de argolas. Porque ele está inconformado. Para ti, são os brincos e argolas. Então, são pequenas histórias que são muito legais. Né? E falando assim... da questão da tecnologia hoje em dia, né? É porque eu reencontro os meus alunos. De alguma... E não só nas redes sociais, é na rua, é aqui, que eu não esperava encontrar uma aluna aqui, mais uma ali. Essa dali sim, mas aquela lá de cima não, né? E um dia eu estava caminhando, aí estava vindo um rapaz, um moço alto, barbudo, com um golden. Golden é cachorro terapêutico, com 2 Maria Chiquinhas, 2 lacinhos cor-de-rosa. Quando ele estava a uns 2 metros, eu disse, pode parar porque é cachorro terapêutico, tu sabes, dá licença, posso pegar? Pode. Aí eu já peguei, eu gosto de cachorro, né? Eu pegando nas orelhinhas, tudo, e que linda. E eu aqui com o cachorro. Aí ele assim, professora Rosane, né? Aí eu levantei a cabeça, sim. Aí a senhora deu aula para mim na 5ª, na 6ª e na 7ª série. E não tinha barba, né? Eu respondi para ele, mas tu não tinhas barba. Não, mas foi aula para mim, foi aula para minha irmã, foi aula para minha prima. Eu era daquela sala, ele descrevia tudo para mim, com detalhes. Eu disse, meu Deus, eu só fui brincar com o cachorro. O universo conspirando sempre a favor. Então, tem algumas histórias de reencontro com alunos que são fantásticas. É que se contar, ninguém acredita. Tá? Teve um ano que a gente foi... Essa história eu amo, porque é o cúmulo do absurdo. A gente foi viajar para o Nordeste e o hotel era numa determinada região e lá no alto do morro tinha uma feirinha. E mulher adora feirinha. Né? Eu peguei a minha amiga, nós vamos lá na feirinha. Só nós duas. Atravessamos a BR, que tinha que passar pela BR, e fomos lá na feirinha. Legal, e compra e tal. Acabou. Fevereiro começou o ano letivo. Aí veio um pequenininho para mim, do 6º ano. Professora, a senhora foi passear nas férias? Fui. Mas a senhora, assim, foi passear longe? Eu disse, eu fui passear bem longe, eu não fui passear para cá. A professora foi para o Ceará? A professora foi para Fortaleza? Eu disse, fui. Eu disse para o meu pai que era professora quando a gente passou de caminhão. Me diz qual a probabilidade de um menino passar de caminhão com o pai na BR e o menino fala, minha professora. O pai até parece que é tua professora. E era a professora dele e ele viu. Ou seja, o mundo é pequeno. Né? Para um Golden ou para estar lá no Ceará. Então essas coisas são muito legais. E um professor sempre é encontrado. Tá? Tu pode estar na maior festa. Oi, professora. Eu falei, opa. Já muda a postura, porque sempre vai ser professora. Tá? Não adianta, não é nem ex-professora. Bom, eu também não digo ex-alunos, eu sempre falo aluno. Tá? Já são grandes, mas são sempre meus alunos, não adianta. Mas coisas assim que a escolha da profissão certa. Eu jamais poderia ser artista plástica porque não é o meu viés, não é a minha praia. Estou aprendendo agora a pintar. Coisas da aposentadoria. Né? Aprendendo a pintar, estou adorando, coisa que eu não podia fazer antes, não tinha tempo. Né? Então, é uma outra história. Mas, assim, não sou uma artista plástica. Tá? A minha concepção de artista plástico é totalmente diferente do que eu faço, né, do que eu gosto. Fui uma professora de artes apaixonada. Né? Então, quando eu me aposentei, assim, a hora certa. Vieram propostas nos outros anos também, mas eu falei não. Eu saí tão bem, tão feliz, que o ciclo encerrou ali. Saber a hora de parar é muito importante. Tá? Eu tive uma coordenadora, no Machado ainda, no Machado de Assis, que ela disse, eu vou me aposentar agora enquanto as pessoas gostam de mim. Isso é muito sábio, tá? Porque tu insistires em ficar no teu local, qualquer local de trabalho, porque tu achares que tu és dona dele, é complicado. Tá? Então, assim, eu tinha uma sala ambiente, fui embora, os livros foram embora, mas ainda sai a minha sala de artes. Ainda sai isso. Não é mais minha, há anos não é, mas é a minha sala de artes. Os alunos, eu sei que alguns passam,
que tem filhos agora na escola, eu estudei nessa sala, deixa eu ver se o trabalho está lá, porque eu pendurava o trabalho dos alunos, os trabalhos. Eles faziam, alguns davam de presente, outros ficavam realmente muito bons sobre alguma coisa que a gente estudou, e aquilo era pendurado na sala. Não era motivo de orgulho. Saber que o teu trabalho estava exposto na sala era uma coisa que fazia com que eles também se sentissem valorizados. Pequenos detalhes. Né? Eu pegava os desenhos, encapava os diários, sempre com desenho de algum aluno era encapado. Então, ele ia junto. Os alunos iam comigo para tudo que era canto. Nos diários, na sala de artes. Eu fiquei durante 6 meses como auxiliar de direção. Né? E eu saí da sala de aula. Eu levei trabalhos da sala de aula para minha sala, para ver se eu me achava de novo, mas não era a minha praia. Tá? Eu era professora. Foi uma experiência maravilhosa. Então, eu sei o que é ficar numa sala de aula, eu sei o que é... Seria o vice-diretor hoje em dia, né? Do que ser um auxiliar de direção. Trabalhei como coordenadora de artes também na Secretaria de Educação durante 2 anos, 91 e 92. Outra experiência maravilhosa, porque eu sei o que é coordenar a área de artes Secretaria do município. Do município. Eu sei o que é, como a coisa é abrangente. Não é uma escola. Eram 40 e tantas na época, mais as creches, os CIs, que a gente dava algum auxílio. Então, a coisa é... Às vezes as pessoas criticam e falam, mas só fale se você já passou por isso. Tá? Porque é uma visão totalmente diferente. Totalmente diferente. São outras pessoas que tu convives, tu passas por outros departamentos, outras áreas, não depende só de ti. Eu posso ter uma ideia maravilhosa, mas para mim a ideia dar certo, eu dependo do fulano, do ciclano, do beltrano, então é complicado. Maravilhoso, aprendi demais. Então também fui assim, muito feliz nessas oportunidades que a vida me deu, né, e que eu soube aproveitar. Não disse não. Deu aquele frio na barriga, como hoje, por exemplo, né? Mas eu não disse não. Falei, não, tem que ser encarado. Né? Porque tu seres auxiliar de uma escola de quase 2.000 alunos na época, não é pouca coisa. Era muito bom, eu aprendi demais, mas eu era muito mais feliz na sala de aula. Tanto que eu fiquei só aquele período de 6 meses. Aí acabei engravidando nesse processo. Então, quando a minha filha nasceu, aí realmente foi a licença e depois sala de aula. Lá eu sei onde eu estou pisando. Lá eu sei como as coisas funcionam. Lá é o meu território. Lá eu sou feliz. Né? E a experiência na Secretaria de Educação também foi muito boa. Né? Tu conviveres com profissionais de outras áreas, o que me ajudou muito a trabalhar interdisciplinarmente na escola também. Né? Porque a gente lá procurava fazer um trabalho assim. Né? Então foram experiências durante a minha vida que foram muito boas. Que eu soube aproveitar cada uma delas. Na época da Alice Tilly, eu comecei com 20 horas, só o período da manhã. Aí em 1 mês veio a proposta para trabalhar no período da tarde na secretaria. Aí eu era encarregada de fazer os murais da escola. O coral de 1000 vozes, isso também ajudou a perder a voz, né? Desgraçar em querer cantar com um coral de 1000 vozes. Né? Aí saía com os alunos, levava para a apresentação, voltava com eles. Gente, tem histórias. Tem histórias que tu começas a lembrar e assim, ó, é muito bom. Amigos que a gente faz no meio dessa trajetória toda, amigos que não foram só amigos da sala de aula, amigos que a gente leva para a vida. Né? Aprender o sentido da amizade. Né? Então, assim, foram situações muito gratificantes que o magistério me trouxe, sem dúvida alguma. Mas deixa eu te perguntar, assim, uma coisa um pouquinho mais... Eu queria entender, assim, ó, por que a arte te empolga tanto e de que forma tu achas essa tua paixão pela arte e de transmitir isso para os alunos, ir com eles no museu e fazer visita, blá, blá, de que forma tu achas que a arte ela pode transformar a vida deles? O que é a tua... essa tua paixão pela arte e por transmitir isso para os teus alunos, o que tu acreditas que isso pode resultar? Olha, faz muito bem.
A arte faz muito bem. O exemplo que eu tive dentro de casa, e assim, eram coisas simples. Ouvir música, um toca-disco com Richard Clayderman. Tá? Meus pais não eram pessoas eruditas, nada. Não, mas existia isso. Então, assim, o respeito. E o respeito, no começo eu não gostava, mas depois eu comecei a prestar atenção. No sentido daquilo, né? E é a própria faculdade, né? Tu começares a entrar num outro mundo, tá? Naquela época, na licenciatura curta, a gente era obrigado a assistir 10 peças de teatro, 10 shows, enfim, música, né? E ir a 10 exposições. Ia com uma cadernetinha, tu ia lá no professor, cutucava, professora, eu tô aqui, assina. A gente tinha que ter aquilo. Então, começou com uma coisa forçada, tá? E depois ela começou a ser natural. E inconscientemente eu vi o quanto aquilo era importante. Porque como é que tu podes falar de uma exposição se tu não vais na exposição de arte, se tu não frequentas nenhum dos espaços? E eu queria, por isso, também levar os meus alunos para esses locais, né? Para eles poderem entender. Alguns tinham condições, outros não tinham. Então, para aqueles que não tinham, nossa, aquilo era importante demais. Estava todo mundo em pé de igualdade, né? Indo numa exposição. Daí, e aprendendo, gostando ou não, mas aprendendo. Né? Nem que fosse aprender a se posicionar, né? Aprender a ouvir. Tá? E alguns trocavam informações, né? Fazer ele entender que aquilo era uma forma de se expressar. Mas eu não gosto. Mas é que aquela pessoa quis. É a maneira que ela encontrou. Nem todo mundo desenha ou pinta. Tem aquele que borda. Tem aquele que trabalha com escultura. Né? A experiência com o Pita foi sensacional, porque onde ele... Não sei se ele continua morando ali entre Gaspar e Blumenau. Nossa, aquele mármore todo, aquela fumaceira dele lixando as peças. Então foi muito bom aquilo. Eles viram como a coisa acontece. Né? Na época do Peixonauta, teu desenho animado, né? Todos os meus alunos assistiram o desenho do Peixonauta. Todos souberam que tinha alguém em Blumenau que fazia desenho animado. Quer dizer, eu tinha essa obrigação. Se eu falo de Van Gogh, como é que eu não vou falar de César Otacílio? Como é que eu não vou falar do Peixonauta do Rubens Belli? Quem era o Rubens Belli? Foi meu aluno. Aonde? Lá na escola Licitili. E hoje em dia ele faz isso? Faz. Então, assim, esses exemplos são muito importantes para eles acreditarem. Tá? Nos últimos anos, eu tinha um menino no Machado, ele era maravilhoso em desenho. Mas eu sabia que a coisa ali era complicada, porque ele não acreditava. E eu tentei de todas as maneiras fazer esse rapaz acreditar no talento. No talento, a palavra era essa, no talento que ele tinha. Não. Não, porque não era isso que ele queria para o futuro. Eu falei que não precisa ser um desenhista, mas acredita que tu podes fazer muita coisa naquilo que tu queres e junto com o desenho. Deixa caminhar junto. Né? Então, quando a gente não consegue fazer uma criança acreditar, é um pouco frustrante. Daí, né? Mas são as escolhas de cada um, né? É porque são muitas coisas que impactam a vida de cada pessoa, né? Então tem a família, tem a escola também, mas né? Ir para então, a exposição, por exemplo, em Brusque ali, tá? Nossa, eles queriam de toda a lei. Aí tinha aluno que, não quero ir. Por quê? Não me interessa. Aí tu pensa assim, caramba, depois de 3 anos, né? Não consegui, mas em compensação tem alguém lá atrás que está desesperado para ir junto. Então, assim, nem sempre é aquele que se destaca, o que desenha, mas aquele que quer aprender. E esse que quer aprender, que quer conhecer a arte, ele é sensacional, porque assim, tu vê aquilo saindo dos olhos dele. A vontade de aprender, a vontade de mostrar o que ele sabe, o que ele pode fazer. Gente, isso não tem preço. Não tem preço. Uma coisa interessante aqui, que talvez a galera não conheça, qual que é a rotina de um professor, assim? Tipo, porque tem o momento da sala de aula, mas tem coisa que você tem que fazer antes e tem coisa que precisa ser feita depois, né? Como é que é essa rotina de dar aula? Todo início do ano se faz um planejamento do que se vai trabalhar, tá? Só que aquele planejamento é aberto, né? Porque vai que morre um papa, eu tenho que falar da Capela Sistina. Aí surge uma exposição e essa exposição não estava no meu programa. Né? Então, assim, em artes, ela é muito aberta.
eu consigo linkar com várias coisas que estão acontecendo. E eu preciso, porque daí eu tenho uma aula interessante. Tá? A pior coisa que tem é quando tu tens aquele programa certinho para seguir, não pode alterar, não. Comigo nunca deu certo. A gente sempre acaba mudando. Aí tu faz um trabalho com teatro de sombras, aí tá, mas ele vai ficar na sala? Não. E a intenção era só o trabalho. Não, chama os pequenos para assistir na sala de aula. Então eles já vêm para a sala de aula e os alunos se sentem valorizados porque eles estão mostrando. Eles querem, chama a sala do meu irmão, chama tal, chama o pré, ou chama o terceiro ano, porque eles querem mostrar o trabalho deles. E os pequenos já ficam encantados com o que vai acontecer nas séries finais. Então a magia do encantamento começa aí. Eles têm professor de artes também, as turmas dos pequenos, né? Mas assim, ó, o fato de ir na sala do irmão, tá? Ver o que o irmão está fazendo e daqui a pouco, uau, eu também vou estar fazendo isso. Né? Porque daí é um trabalho para os grandes, né? Não é para os pequenos aquilo, então eles já se sentem assim, foi plantada a sementinha, tá? E plantar a sementinha desafiados. E desafiar um aluno é maravilhoso, porque daí ele vai fazer de tudo para te mostrar que ele consegue. E outra coisa, assim, que é uma coisa interessante, eu sempre, depois que eu comecei depois que eu tive filhos tal, e a gente colocou ele em escolas, eu vi o tamanho das turmas, né? E eu não sabia na época, mas eu me achava assim privilegiado, porque a minha turma, no fim do meu ginásio lá, né? Ela era uma turma muito pequena, nós éramos em 9, eu acho, 9 alunos dentro de uma sala de aula. E hoje eu vejo meus filhos que passaram por essa mesma série e tinham 30, 35, 40, né? Isso faz diferença? Qual é a coisa do tamanho, do volume de alunos numa sala de aula? Tem impacto na dinâmica? Eu, particularmente, sempre gostei de salas mais cheias. 20, 22, 23 alunos. Tu olhas assim, parece que está faltando gente. Quem faltou na chamada hoje? Porque quanto mais aluno, mais produção tu tem, mais interação. As tuas peças de teatro vão ser com grupos maiores. Mais ideias vão surgir. Numa sala de aula normal, é caótico. 30 alunos, meu Deus, nós já chegamos a ter 42 em sala de aula. Isso é insalubre para qualquer disciplina. Tá? As salas grandes é insalubre porque tu não consegues atender todo mundo. Tá? É bom em determinados momentos, tá? Mas a quantidade de alunos é complicado. Tá? Porque reter a atenção deles hoje em dia. Né? Tu tens que ser um polvo ali na frente para fazer com que eles prestem atenção em ti e não no colega do lado. Quase como se fosse um show, né? Uma palestra, uma coisa assim. É né? bem isso. Né? Não é justo com nenhum profissional ter 40 alunos numa sala de aula. 30 tá assim no limite. No limite do limite. Né? Pela postura que os próprios alunos têm hoje em dia. Tá? Eu acho que está na faixa de 25 por sala. Excelente. 25, 26 alunos. Tá? 9 aí, como tu falasse, né? Meu Deus, 9 alunos. Tá? Vamos fazer uma aula assim, tu projeta tudo, mas acaba logo. Tá? Tu tens que ser, às vezes, dar um show maior ainda do que numa sala com 40. Porque tu vais ter que cativar aqueles 9. Também é complicado. Os dois opostos são complicados. Claro que para um professor de matemática, de exatas, é excelente. Uma turma pequena, porque tu tens uma produção ótima. Em artes, eu sempre gostei de uma sala cheia. Tá? Porque daí eu tinha aquilo tudo acontecendo, aquela gente toda pensando, dando opinião. E nós tínhamos na sala de artes mesas. Primeiro elas eram, sabe, mesa de festa de igreja? Aquelas compridas, cavaletes, bancos, era isso. Depois foram feitas mesas, 6 mesas, 9 mesas de 6 lugares com cadeiras de fórmica, tudo bonitinho, pia. Então, meu Deus, eles trabalhavam nas mesas, eles não precisavam sair da sala, nada. Então, muita coisa boa em produção acontecia porque tu tinhas um espaço. E ter um espaço para dar aula de artes não tem preço. Eu trabalhei anos só em sala de aula. Tá? Normal, como todo e qualquer professor. Mas quando surgiu a oportunidade de a gente ter a primeira sala de artes, da primeira foi para a terceira. Tá? Porque daí a coisa acontecia.
Eu acho que eu estou entendendo qual é o segredo do Machado de Assis, que é uma escola estadual aqui de Blumenau, que todo Municipal. mundo... Municipal, Machado de Assis? Municipal. Eu achei que era estadual. Ah, tá, que tem muita gente, independente do nível econômico, que gostaria de estudar lá, colocar os filhos lá, né? São Então, coisas assim, que fazem a diferença. aham. Tá? Na nossa época, aquelas 3 salas, a gente tinha muito orgulho. Tá? Tu tinhas reunião por áreas, nos cursos, tudo, né? Aí a gente falava 3 salas de artes. E a gente se enchia de orgulho, né? E a escola mais ainda, né? Uhum. Porque então, a parte de artes acontecia. Sim. Não era à toa que tinha 3 salas. Ela acontecia. E a arte, ela tem uma função também de... aquela coisa das pessoas terem preconceito, né? Mas ela tem uma função de ajudar na manifestação da expressão das pessoas, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que é muito introvertida, ela, através da arte, ela consegue se adaptar melhor para o mundo externo, né? E conseguir falar através de uma peça de teatro, através de música, cantando, apresentações, ou através da sua própria arte plástica, né? A questão do cinema. É. O celular serviu para a gente brincar de fazer cinema dentro da sala de Uhum. aula. Então, apareceram diretores, apareceram cenógrafos, eles começaram a entender a função de outros personagens que não são só os atores. Uhum. Então, muitos se identificaram nos bastidores. Uhum. É aquela velha história, tem gente que é muito boa por trás das câmeras. Na frente não funciona, mas põe atrás das câmeras que tudo está certo. A afinidade de cada um. Uma das coisas que a gente fala aqui sobre economia criativa e o audiovisual em si, o audiovisual é o que a gente faz em termos de filmes e séries, né? Que além de ser uma atividade de economia limpa, ou seja, a gente não gera um grande impacto ambiental para a natureza, a gente tem a necessidade de profissionais de todas as áreas para trabalhar, desde o advogado para formular contratos, né, até a pessoa que mexe com matemática e planilhas para fazer orçamento, até as pessoas que mexem com roupa para fazer figurinos, né, músicos para fazer a trilha sonora, atores para fazer, no caso da animação, fazer vozes, né, e obviamente no live action, né, nas filmagens filmadas com câmera, os atores que estão na frente da câmera, né. E nossa, é muito grande assim, a gama de talentos e de profissionais envolvidos nessa nossa área. E tudo é derivado de arte, né? Então, assim, artes plásticas também, né? No caso da animação, que são os cenários, que a gente tem as pinturas que estão nos fundos dos personagens, mas no live action tem toda a cenografia, todo o cenário, né? O pessoal de fotografia com a iluminação, então é um mundo muito completo, assim, em termos da necessidade de profissionais. E isso tudo tem muito a ver com arte, né? E o legal de uma aula de artes, onde você envolve a cinematografia e tudo isso, pode trabalhar tudo isso, inclusive redação, por exemplo. Redação que é a escrita dos roteiros, a criação das histórias. Exatamente. Né? Que é onde começa tudo. Então é realmente muito legal. Assim. A gente tem lá na escola a passarela da Paul Werner, né? E a questão da passarela sempre foi muita pichação. Então, bola uma aula onde tu fala sobre o grafite. A diferença do grafite e da pichação. Aí foi liberado para os alunos desenharem a passarela, pintarem, assim, cada um, ou quem fizesse um desenho legal, né, teria um espaço para acabar com a pichação. Então, aquilo foi uma solução, porque a gente tinha os alunos mais atentados, vamos dizer assim, né? E esses simplesmente se empenhavam para conseguir ter o seu desenho lá na passarela exposto. Então, saber aproveitar também, né? Por exemplo, e já fazer ele entender a diferença entre as duas situações, o que é o grafite e o que é a pichação. E isso faz a diferença para um professor fazer um bom papel. Tá? Porque tu sabes que o aluno tu tens... Tá? Tu vais conseguir tudo com ele, mas às vezes tu precisas de um ônibus para levar os alunos. Né? E se a escola me diz, não tem como ir, por sorte tinha aquela fundação que era ali pertinho, a gente ia a pé. Mas às vezes eu queria exposição longe, eu queria levar para Brusque, né? A escola encampava a ideia, se aluga um ônibus e se vai para Brusque, porque teve um propósito o ano inteiro. Né? Era um fechamento de ciclo, é bem específico. A exposição em Brusque era um fechamento de ciclo
desses alunos que foram meus durante os 3 anos. E nesse tipo de situação, tu tinhas que fazer algum tipo de justificativa Sim, para a escola, era tudo interno. Era justificativa para a escola, aí autorização para casa. Hoje em dia, depois de tanta coisa que está acontecendo, eu não sei se as escolas ainda vão para fora da cidade levar alunos para a exposição. Não sei se isso acontece, né? Mas era uma época diferente. Se podia sair com autorização, sempre. Né? Então, alguns não traziam a autorização no dia, ou esqueciam a identidade, isso gerava o caos dentro da escola, porque não tinha celular. Né? Aí liga para o pai, liga para a mãe, faz sair do serviço, mas traz o documento porque aquele filho queria ir. Se aquele filho não fosse, ele surtava. Né? Porque era assim, era um grupo que ia, não era uma sala inteira. De 3 turmas da manhã iam, em média, 10, 12 de cada sala. Então era muito importante para eles, porque durante 4 anos era a única escola de Blumenau que ia para esse simpósio. Não era obrigatório, era o não, grupo... eu poderia dizer não. As pessoas que estavam interessadas. Né? Né? Não, eu não quero ir. Pena, vai a chance para outro. Tem mais 10 atrás querendo ir. Né? Então, assim, eram trabalhos muito interessantes. Tá? Nós ganhávamos livros lá de Brusque e tudo. Né? Como eu falei antes, o César Otacílio, também fomos na casa dele. Tá? Nossa, era lá no Garcia, naquela época, não sei se ele mora lá ainda, mas aquelas ruas do Garcia com ônibus, eu já botei minha cabeça em cada situação, também meu pescoço, que faz parte, são as histórias que a gente tem para contar. São essas histórias que a gente tem para contar, e é muito bom, porque o teu aluno acredita em ti. Ele passa a ver que assim, é artista, é famoso. Não, ele não é famoso. Às vezes ele mora num lugar simples. Né? A vida dele também, o cotidiano dele não é um glamour. Né? Então eles veem, a vida do Van Gogh não era boa. Não é só dele, tem outros. Tá? Não é todo mundo que fica famoso de uma hora para outra. Né? Então os percalços no meio do caminho. Né? Então alguns acreditam, poxa, eu também posso chegar lá. Legal, eu acho que cobrimos todos os assuntos aqui que eu tinha marcado. Tem mais alguma coisa que você queria falar, assim, pro pessoal que tá assistindo? Eu estou muito orgulhosa desse moço aqui que está nas mãos de vocês. Isso aqui me fez acordar cedo aquele dia e gritar, eles conseguiram. Conseguiram o que eles conseguiram? Eu só dizia, eles conseguiram. Isso aqui é um mérito muito grande para vocês, para ti, para a Aline, para a equipe toda que vocês têm aqui. É justíssimo, perfeito, não tem, inquestionável. Demorou até, demorou, mas tudo bem, demorou, mas veio, era essa hora, então veio na hora certa. Tá? Então, para mim, como professora de artes, professora de educação artística, saber que tu chegasse aqui me deixa, assim, muito feliz, tá? Muito feliz, saber que essa caminhada rendeu este Oscar, que é o Oscar do Grande Otelo, não é para qualquer um. É uma caminhada, assim, a gente fica feliz, assim, né, e é aquela coisa da paixão mesmo que a gente tem pelo que a gente faz, né, e assim, não é simples, né, o que a gente tenta colocar pro pessoal, assim, também, que não é um mar de rosas. A escolha... Aliás, eu acho que nenhuma profissão que você vai escolher, exatamente, que você vai... Não, tem dias bons e dias ruins. Vai ser um mar de rosas. Então, a gente tem que pesar o quanto que a gente gosta daquilo que a gente está fazendo, né? Porque vão ter dias chatos mesmo, que tem coisas que a gente não gostaria tanto de estar fazendo, mas a gente tem que fazer, né? Essa é a grande questão. Não precisa dar aula. Não precisa ser professor, mas se tu queres ser professor, faz com coração. Não com ideologias, não é... Não, faz de coração, porque nem todo dia é bom. Né? Mas os dias bons são muito bons. E depois de 32 anos eu posso dizer, olha, houveram episódios ruins, claro. Nem sempre coisa vai como tu queres, mas farias de novo? Faria. Pode ter certeza que eu faria tudo de novo. Por isso que eu me aposentei tão tranquila, tão feliz, né? E, lógico, dá um aperto no coração, tudo, né? Mas foi a hora certa, tá? Porque às vezes não adianta ficar insistindo, porque daí tu podes estragar tudo que tu fizesse numa carreira. Porque, assim, é a minha carreira profissional, eu tenho muito orgulho dela.
né? Então, Legal. seja um bom profissional em qualquer área, mas faça com vontade para encostar a cabeça no travesseiro e falar assim, pô, valeu a pena. Não, e transforma vidas, né? Principalmente essa tua, assim, no geral, todas as profissões, eu acho que todas as profissões elas têm essa capacidade de impactar vidas, né? Mas, assim, tem algumas que são mais diretas, né? Então, você consegue ter lidar com o ser vislumbre humano, do que lidar aconteceu. com a criança. Tu podes fazer um bem muito grande, mas tu também podes estragar. Se tu não fazes o que tu tens que fazer com amor, tu vais estragar essa criança. Que tu estás passando uma mensagem totalmente errada. Essa é uma preocupação nossa com as histórias que a gente conta também. Então, Esquadrão do Mar Azul, por exemplo, é uma série que tem essa preocupação em despertar na criança o senso de zelo pelo meio ambiente, né, pela natureza, que é algo que a gente está precisando urgente, assim. E a gente, com certeza, impacta muitas crianças. O Boris e Rufus já impactou também, que a gente já recebeu mensagens e tal. Só que não é de uma forma tão direta e tão pessoal quanto um professor numa sala de aula com um aluno, né? Porque aquilo ali é olho no olho, né? Pessoa para pessoa. E assim, esses vínculos, esses laços, eles acabam continuando, né? E quando bate o olho, a gente leva para a vida, né? Eu acho que eu acho que isso é o que é tão legal, assim, na profissão do professor. Com certeza. Né? Então, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço de coração. Né? E eu fiquei muito feliz da gente poder ter esse papo aqui, né? É um registro histórico, assim, sim, pra gente. Histórico. E as décadas só nos uniram. Exatamente. E aí a gente vai ter outras oportunidades, de repente, para conversar aqui mais. Com certeza. Tá bom? Né, querido? Valeu, pessoal. Obrigado para quem assistiu aí, então, o nosso papo até aqui, né? Então, dá aquela ajudinha pra gente com o compartilhamento e o like no vídeo. E a gente se vê no próximo Bellicast. Valeu!